gente, tudo bem? Meu nome é Alexandre, sou professor de Sociologia. A gente vai tratar sobre ideologia e dominação e essa aula vai ser uma aula mais conceitual, tá? Eu vou tentar explicar o máximo possível dentro desse tempo que a gente vai ter, mas presta bastante atenção, se você entender, você vai poder utilizar isso para tudo na sua vida, e principalmente quando eu falei para vocês na redação, esses são conceitos que você pode utilizar em praticamente todas as redações, beleza? Então vamos lá. Vamos partir de uma ideia geral, de uma pergunta. Da onde é que vêm as suas ideias? Você já parou para pensar nisso? Por exemplo, o que você considera como certo e errado, o que considera como justo e injusto? O que você considera como belo e feio? Será que a gente para a todo momento e fica pensando e julgando através de nós mesmos? Ou será que tudo isso aqui, inclusive as nossas vontades, tem a ver, de alguma forma, com ideologias? Se a gente for lá no PET, e no PET 3, a gente vai ver essa definição de ideologia. Ideologia é uma visão de mundo, conjunto de ideias que nos são transmitidas e que determinam a forma de perceber o mundo. Vou imaginar a seguinte forma. Imagina ideologias como se fosse óculos. Nós não enxergamos o mundo só com os nossos próprios olhos. Nós enxergamos o mundo através de determinados óculos ideológicos que ganhamos. E quando se fala de visão de mundo, se fala não apenas de uma ideologia, não é apenas um óculos que você ganha. Pode haver algumas alterações aí, algumas combinações aí. Então, é um conjunto de ideias que nos são transmitidas e que a gente passa então a olhar o mundo através do filtro daquelas ideias que nos foram passadas. Bom, como é que isso acontece? Nós aprendemos, nós assimilamos essas ideologias, essas visões de mundo. De que jeito? Através de um processo circular de educação e naturalização. Veja bem, quando eu estou falando de educação, eu não estou falando somente da educação escolar. A educação escolar é apenas uma. Mas o processo educativo acontece o tempo inteiro. Nós somos educados na escola, mas também nós somos educados dentro de casa. Nós somos educados na igreja que nós frequentamos, na rua que a gente brinca com os nossos colegas. Nós recebemos também uma carga educativa quando a gente entra, por exemplo, no YouTube e assiste vídeos. O processo educativo está nesse processo relacional que nós temos com as pessoas e com o mundo. A partir do momento que nós recebemos toda essa carga de aprendizado, toda essa carga educacional, nós passamos a naturalizar, a começar a perceber que aquilo sempre foi daquele jeito, por mais que não tenha sido, por mais que não seja, mas nós olhamos aquilo como se fosse absolutamente natural que seja assim. É absolutamente natural que isso é bonito e isso é feio. É absolutamente natural que eu considere isso legal e isso não. E a partir do momento que nós naturalizamos, o que nós fazemos? Nós transmitimos de novo através de um processo educacional, porque nós também educamos outras pessoas, os nossos amigos, os nossos colegas, os nossos filhos, os nossos netos. Bom, vamos problematizar um pouquinho. Quando nós falamos desse processo de educação e naturalização, a gente está falando de um monte de coisa. Eu peguei alguns exemplos, peguei religião, música, leis, o jeito que a gente se veste, as coisas que a gente consome como bem cultural. Mas olha só, é absolutamente natural, não é, que a pessoa que nasce aqui no Brasil veja o mundo através de uma moral cristã. Nós somos basicamente cristãos aqui, mais de 90% da população brasileira é cristã. Mas também, será que não é natural para uma pessoa que nasça num país árabe, veja o mundo sobre uma moral de uma outra religião, no caso a muçulmana? Da mesma forma que nós naturalizamos aqui, ele naturaliza lá.
E aqui isso serve para tudo, né? Para os nossos gostos musicais, para as nossas leis, para o nosso jeito de se comportar. E tudo isso, de uma certa forma ou de outra, nós consideramos discurso. Discurso não é o simples falar, não é o simples proferir ideias. Discurso é o jeito que nós nos relacionamos com o mundo e com os outros. A maneira que eu me visto é um discurso. Mas veja só, no meio de todo esse processo de educação e naturalização, nós aprendemos então inúmeras ideias que já vieram prontas para nós. A partir daqui, então, a gente pode imaginar que dentro desses discursos, dentro dessas ideias, existem discursos que são capazes de inverter, de camuflar determinados aspectos da realidade. A realidade não é exatamente daquele jeito que nós estamos enxergando com aqueles óculos. E esses discursos podem, inclusive, dominar algumas pessoas, no caso, dominar, inclusive, sociedades e grupos inteiros. De que jeito? Olha, se você for procurar a aula de Sociologia, Desigualdade Étnico-Racial do professor Marcos, ele trouxe nessa aula, ele estava falando sobre essa desigualdade racial, ela trouxe esse conceito aqui que fala um pouquinho sobre ideologia. Vamos dar uma olhada. Podemos observar que o conceito de raça, tal como empregamos hoje, nada tem de biológico. É um conceito carregado de ideologia, pois, como todas as ideologias, ele esconde uma coisa não proclamada. O que é? A relação de poder e de dominação de uns sobre os outros. Se dá por ideologias, por transmissão de ideias. De que jeito? Vamos lá, a gente está falando aqui de uma sociedade ocidental, ok? Como é que se dá essa relação de poder e dominação? Dentro de uma sociedade ocidental, a gente pode colocar uma elite dominante que se equilibra nesse tripé aqui. O capital econômico, o capital cultural e o capital social. Ok. Capital econômico é simples, né, gente? É a quantidade de dinheiro, de renda, de bens e de propriedades que você tem. Quanto mais disso você tem, maior é o seu capital econômico. Beleza? Tá. Mas e capital cultural? Bom, capital cultural é outros bens. Capital cultural é o acesso que você tem a bens culturais. Eu coloquei alguns aqui. A livros, ao cinema, ao aprendizado de outras línguas, à música, ao teatro, à faculdade, ao diploma que você tem. Tudo isso, de uma forma ou de outra, vai sendo transformado, vai sendo acumulado pelas pessoas como capital. No caso, capital cultural. Mas olha só, o capital cultural, ele tem alguma coisa a ver com alguns contextos. Por exemplo, o geográfico, o tempo e o próprio capital econômico que você tem. Eu não sei exatamente de onde que você está me assistindo, mas será que na sua cidade você tem acesso a tudo isso daqui de maneira fácil? Tem cinema disponível na sua cidade, no seu bairro, próximo de você? Teatro? Existem faculdades públicas próximo de você? Ou será que você tem que se locomover? Tempo. Eu não sei exatamente como que é a sua vida, mas você tem tempo para consumir livros à vontade, cinema à vontade, fazer cursos? E dinheiro? Tem. Então a gente vai perceber que o capital econômico acaba influenciando no acesso ao capital cultural. E o capital social? Bom, o capital social tem a ver com a rede de relações que nós temos na nossa vida e que de alguma forma ou de outra acaba nos dando determinadas vantagens na sociedade. Eu coloquei aqui algumas profissões. Coloquei aqui doutor, empresário, político, administrador. Mas essas são apenas algumas. A gente pode dizer então que quanto maior é a rede de relação com aquelas pessoas que têm a possibilidade de facilitar o nosso acesso, por exemplo, à faculdade, a uns bons empregos, a gente vai ter um capital melhor.
Para tentar explicar um pouquinho mais esse capital social, acho que não tem nenhum professor de geografia, de história, de sociologia, de filosofia que não tenha utilizado já essa imagem, ok? Mas vamos entender isso daqui. Essa imagem é bem legal porque é um bairro lá em São Paulo que tem muito essa divisão aqui. A divisão de uma população muito rica e uma população muito pobre, tá? Está visível, é por isso que a gente usa essa imagem. Mas vamos lá. Vamos imaginar esse garoto aqui. No dia a dia dele, onde é que ele vai encontrar esse capital social? Onde que ele vai encontrar essas pessoas? O doutor, o empresário, o administrador, o político, a ponto de criar uma relação, essa rede com eles. Ele vai estar morando aqui ou aqui? Então, o capital social tem também a ver com o capital econômico, tá? Bom, agora que entendemos os três capitais, como que eles funcionam juntos para esse poder, para esse processo de poder e dominação. Bom, eu fiz esse esqueminha aqui, tá? Eu tenho certeza que o pessoal de humanas vai tirar de letra, mas esse esqueminha também serve para o pessoal, você de exatas, que precisa ver uns sinais assim, né, para conseguir entender melhor. Bom, mas vamos lá. O que significa isso daí? Acho que não é muito difícil a gente imaginar que na vida, na sociedade que a gente vive, tem classes mais altas e classes mais baixas. Beleza? Beleza. A primeira das divisões que a gente pode ter é o capital econômico, né? Quanto mais dinheiro, mais classes mais altas, quanto menos dinheiro, mais classes mais baixas, ok? Quem é que vai fazer esse percurso então? Quem é que vai ter mais acesso ao capital cultural? Quem tem mais capital econômico. E depois, quem é que vai ter menos possibilidade de ter acesso a bens culturais? Quem tem menos capital econômico, tá? Ok, a partir do momento que eu tenho mais acesso a bens culturais, eu vou me relacionar com determinadas pessoas que têm também o quê? O mesmo capital social que eu. Veja bem, quando eu tenho um determinado capital cultural, eu consigo, por exemplo, identificar que aquela pessoa ali, ela fala, de repente ela fala errado, então eu sei que ela não é do mesmo, congrega do mesmo capital que eu. Ela faz parte de uma outra condição. Então as minhas relações vão ser com pessoas que têm os mesmos capitais que eu, tá ok? Quem faz esse percurso aqui vai ter mais capital, vai ter mais força. Quem faz esse percurso aqui de baixo vai receber sempre as piores oportunidades na sociedade, ok? E olha só, o que esse rapaz aqui está perguntando para a gente? Qual que você acha que são as ideias, as ideologias e as visões de mundo que vão prevalecer? Das pessoas que fazem esse caminho de cima ou das pessoas que fazem esse caminho de baixo? A partir daqui, então, a gente tem uma divisão e essa divisão ela sempre vai favorecer quem faz o caminho de cima, que sempre vai ter mais força e vai exercer uma violência, inúmeras violências simbólicas por quem faz esse caminho aqui de baixo. Vamos entender melhor isso daqui. O que é violência simbólica? Violência simbólica a gente vai encontrar também lá no PET 3, isso daí, na definição de Pierre Bourdieu, que vai falar aqui, é a produção contínua de crenças, que faz com que em sua socialização, no nosso dia, na maneira com que a gente se relaciona com as pessoas no nosso dia a dia, os indivíduos se posicionem segundo critérios do discurso dominante. Assim, a violência simbólica está no reconhecimento e uso desse discurso dominante. Perceba, o discurso dominante de quem faz esse percurso vai ser muito mais forte, vai atuar como uma violência simbólica sobre quem faz esse percurso aqui também. As ideias de quem faz o percurso de cima vão ser muito mais fortes e também vão influenciar quem faz esse percurso de baixo. Por isso que ele está falando que os indivíduos se posicionem segundo critérios do discurso dominante, mesmo quem está embaixo. Alguns exemplos. A objetificação do corpo das mulheres. O que é a objetificação do corpo das mulheres? É transformar o corpo das mulheres em objeto.
lucrar sobre eles. Essa é uma violência, não tem uma violência física, mas tem uma violência simbólica aí. A divisão de tarefas sobre critérios preconceituosos, não tem nada de natural nisso daqui. É uma divisão critério por preconceito. Definições estéticas do que é boa aparência, o que vai procurar emprego, mas a gente exige boa aparência. O que é boa aparência? Cultura de qualidade, a ideia do preconceito linguístico, aquele exemplo que eu tinha utilizado, eu vejo que a pessoa está falando errado, então ele não faz parte do meu grupo de pessoas. Formas de tratamento de acordo com a posição social, ou seja, pessoas que têm uma determinada posição social recebem um tratamento extremamente diferente daqueles que ocupam a posição mais de baixo. Isso é uma violência. Nível de exigência maior se você pertence a determinados grupos sociais. Você pertence desse grupo, então para você participar, você precisa demonstrar, você precisa lutar muito mais para poder fazer exatamente a mesma coisa de quem estava na classe dominante. Isso tudo a gente simplesmente vai comprando com o tempo, a gente vai recebendo com o tempo, mais ou menos como se fosse um supermercado de naturalizações. A gente vai sendo educado, vai assimilando essas violências simbólicas e achando que elas são absolutamente naturais. Okay? Alguns exemplos, então, para a gente falar sobre a violência simbólica. Aqui teve uma creche de São Paulo que ela pediu para que as meninas elas fossem todas de cabelo lisos e soltos. Veja bem, é a ideia de que o que é belo é um cabelo liso e solto. É uma hierarquização da beleza. E será que a beleza só está nisso? Quem é que estipulou esse critério? Muito provavelmente a pessoa que colocou esse recadinho no caderno dos alunos, que enviaram para o pai e para a mãe, ela não está na classe dominante, mas ela comprou o quê? Ela naturalizou o quê? Os ideais, a ideologia, a maneira de ver da classe dominante. Ok? Você vai encontrar também, lá no PET, falando sobre gordofobia, que é a separação das pessoas. Umas pessoas valem mais que outras, têm mais oportunidades que outras, a depender do corpo que é valorizado ou não na sociedade naquele momento. Tá? Dá uma olhada lá no PET 3 que fala mais sobre isso. E aqui a gente tem várias violências simbólicas. A gente tem, você sabe com quem está falando? Como se uma pessoa valesse mais do que a outra? Sabe quanto dinheiro eu tenho? Como se o capital econômico fizesse alguém melhor do que outro? Quem são meus amigos? Como se o meu capital social também me transformasse melhor que as outras pessoas? Qual cargo ocupo e quais as escolas que eu frequentei? O meu capital cultural vale mais do que o seu? Ok? Então, isso é um processo de hierarquização. E dentro desse processo de violência simbólica, a gente vai encontrar também a própria hierarquização das profissões. É absolutamente, isso ajuda a explicar por que determinadas profissões que são muito valorizadas pela classe dominante também têm o estereótipo das pessoas dominantes. No caso aqui no Brasil, pessoas brancas nas profissões que são mais valorizadas. Tá? Então, a violência simbólica se dá a partir disso daí. Quanto mais hierarquizações, mais desigualdade. Quanto mais igualdade, mais hierarquizações, e a violência simbólica fica nesse processo. Para terminar, como resolver? As violências simbólicas precisam ser expostas. É o que o Pierre Bourdieu vai dizer. A partir do momento que nós expomos essas violências, é que nós conseguimos, então, tratá-las. Primeiro a gente evidencia, depois a gente corrige. Tá ok? Gente, é isso daí. É um tema extremamente complexo. Espero que vocês tenham entendido a noção de capital econômico e a sua relação com os outros dois capitais. Tá legal? Isso é um fluxo permanente de desigualdade. Obrigado, até a próxima.